O nome de Deus não é Deus. Desde criancinhas nós aprendemos que há um só Deus, em três pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. O nosso Deus, uno, trino. No nosso idioma o chamamos de Deus. Os italianos o chamam de Dio, os espanhóis de Dios, em inglês, God, os franceses de Dieu. Ou seja, cada povo tem um termo, usa um termo. Nós conservamos o termo original do latim, Deus, tomado do grego, Zeus. Mas é esse o nome dele? O verdadeiro nome de Deus é Deus. Primeiramente, nós precisamos entender que ter um nome é tão importante que precisamos dele desde o princípio da nossa existência, justamente porque o nome exprime uma identidade, uma existência, a sua representatividade na sociedade. Daí a importância de descobrirmos qual é o nome real e verdadeiro daquele que simplesmente chamamos de Deus. Naquele episódio da sarça ardente, lá no livro do Êxodo, quando Deus se apresenta a Moisés para lhe dar a missão de ir buscar o povo israelita escravizado lá no Egito, Moisés pergunta: quem é ele? Que lhe disse ser o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Qual o seu nome? Deus então diz o seu nome. Aliás, um nome que não é propriamente um nome, mas um nome que é o mais perfeito de todos os nomes e que só ele tem e ninguém mais pode tê-lo. É um nome misterioso, porque o próprio Deus é um mistério indecifrável pelo ser humano. Mas o nome que ele revela a Moisés quer pelo menos nos dar um certo entendimento da sua essência, da sua existência, que está acima de tudo, eternamente, sem princípio e sem fim. A resposta dele à pergunta de Moisés, qual é o seu nome, é: eu sou aquele que sou. Olha aí. No hebraico, mais ou menos assim, Ehyeh, Ehyeh. Há uma profundidade considerável de significados no nome que Deus afirma ser o seu verdadeiro nome. Para termos uma simples ideia a respeito, veja como pode o nome que Deus se dá, essas três palavras, Ehyeh, podem ser representadas assim: eu sou aquele que sou, eu sou aquele que era, eu sou aquele que fui, eu sou aquele que eu serei. Eu era aquele que sou, eu era aquele que era, eu era aquele que fui, eu era aquele que serei. Eu fui aquele que sou, eu fui aquele que era, eu fui aquele que fui, eu fui aquele que será. Eu serei aquele que sou, eu serei aquele que era, eu serei aquele que fui, eu serei aquele que serei. Os judeus, no seu ortodoxo modo de interpretar o máximo respeito que se deve ter pelo nome de Deus, nem o pronunciavam, apenas tentavam escrevê-lo com 4 consoantes impronunciáveis, Yud, Rei, Vav, Rei, significando aquele que é, transliterado para Javé. Podiam escrever, mas sem pronunciar. Para se referir a ele, utilizavam outras expressões. Jesus, no entanto, tomou uma decisão revolucionária, inconcebível para eles, para os judeus, que assim se tornaram seus adversários, até levá-lo à pena de morte. Jesus passou a demonstrar intimidade com Deus, chamando-o de meu Pai, afirmando que tinha vindo dele. E suas afirmações categóricas a respeito foram recebidas pelas autoridades judaicas
como insanas blasfêmias. E Jesus foi além. Autorizou também seus seguidores de se tornarem filhos adotivos do seu Pai e vosso Pai, sem qualquer receio de tê-lo como um Pai tão amoroso, tão bondoso, misericordioso, que o podemos até chamá-lo de papaizinho, Abba. Ao revelar seu nome, nos diz o parágrafo 207 do Catecismo da Igreja Católica, Deus revela ao mesmo tempo sua fidelidade, que é de sempre e para sempre, válida tanto para o passado, eu sou o Deus do teu Pai, como para o futuro, eu estarei contigo. Deus, que revela seu nome como eu sou, revela-se como o Deus que está sempre presente junto a seu povo para salvá-lo. A nossa gratidão a Deus deve ser imensa e interminável. Bendito seja o nome de Deus.